Nós hoje vamos estudar o tema o Espírito Santo no Novo Testamento. Vamos orar? É bom, né, gente? Senhor, nós queremos te dar graças pela tua bondade e pela tua misericórdia, por reunir o teu povo em uma quarta-feira à noite para estudar a tua palavra. Pai, nos ensina a amarmos o Senhor acima de todas as coisas, a amarmos a tua glória, que como cantamos, Pai, apesar de seres tão grande, tão inalcançável, tu nos amaste. E é por causa desse amor que nós estamos aqui. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome do Filho de Jesus Cristo. Amém. O Espírito Santo no Novo Testamento, ou a obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Lembrando, os irmãos, que vocês podem fazer perguntas, tá bom? Isso daqui não é uma pregação, é uma aula. Então, em dado momento da aula, se você quiser levantar a mão e perguntar, fique à vontade e, por favor, pergunte até, tá bom? Se eu não souber, hoje não está Renan, não está Diogo, se eu não souber, a gente ora junto, né? E semana que vem eu posso responder a você, tá bom? Então, a obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Se no Antigo Testamento nós podíamos observar a constante promessa da vinda do Messias, você lembra? No Antigo Testamento, o que nós mais escutamos é desde Gênesis 3, um descendente, o Messias, vai vir à terra. Isaías capítulo 9, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome está sobre todo nome, e será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 53, o servo sofredor. Você nota que todas as promessas apontam para a vinda de uma pessoa, e essa pessoa é o Messias, é Emmanuel, Deus conosco. No Novo Testamento, vemos outra promessa, e ela refere-se à vinda do Consolador, o Paracletos, ou Espírito Santo, aquele que daria continuidade à nova aliança firmada na cruz, certo? Importante que nós venhamos a entender. O Espírito Santo, como nós estudamos semana passada, já estava presente no Antigo Testamento. Certo? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e tantos outros versículos. O que acontece no Novo é que nós temos agora uma expansão maior do ministério do Espírito Santo, se assim podemos falar. A ideia é que esse Espírito continuaria a obra de Cristo. Ele seria enviado por Cristo para continuar a sua obra. E quais são as obras que nós enxergamos do Espírito Santo no Novo Testamento? Por exemplo, na origem da igreja. Atos capítulo de número 2. Como bons reformados, nós compreendemos que a igreja já existia no Antigo Testamento. Essa igreja era Israel, né? A nação de Israel. Logicamente que, assim como hoje, naquele tempo, nem todo Israel era salvo. Existia a igreja visível, o Israel visível, e existia o Israel de Deus, que eram quem? As pessoas salvas naquela nação. Não era apenas circuncidar-se e estar salvo. Não, naquela época já acontecia a fé. Você já era salvo pela fé. No Novo Testamento, só voltando um pouco para o Antigo, o que você observa é a maioria da igreja era formada pela nação. Gentios se agregaram? Sim. Mas no Novo Testamento, nós observamos uma igreja ainda mais abrangente. O que acontece em Atos capítulo 2? Acho que todos vocês aqui já leram alguma vez na vida esse texto. No dia de Pentecostes, estavam reunidos e de repente veio um vento impetuoso, né, irmãos? Que fez com que eles falassem em outras línguas.
Semana que vem nós debateremos isso de uma forma melhor, né? Mas hoje vamos passar por cima disso. Falassem em outras línguas. Para que serviu aquele acontecimento? Foi só para o povo falar em línguas e pronto? Não. O acontecimento tem uma visão missional. As pessoas falavam em línguas, as pessoas ouviam em seu próprio idioma. Muito obrigado, meu querido, de novo. Ouviam em seu próprio idioma. E o que acontecia? Aquele momento proporcionou uma maravilhosa oportunidade para a pregação do Evangelho. O Pentecoste registrado nessa passagem ilustra que agora aos gentios é aberta a porta da salvação. Então o que acontece? Antigo Testamento, nação de Israel. Para você ser salvo, você teria que fazer parte da nação de Israel. Por isso que você se circuncidava, o homem se circuncidava, porque ele teria que atestar que agora faz parte do povo. Entenderam? Ele se circuncidava para atestar que fazia parte do povo da promessa. Poucos gentios. Alguns casos maravilhosos, como o de Ruth, uma moabita. Mas poucos, dado o que acontece aqui no Novo Testamento, onde pessoas já são alcançadas. E sabe como a igreja cresce, irmãos? Um povo que era uma centena, que disse que de uma centena torna-se milhares através da obra do Espírito Santo. O que o Evangelho proporciona agora? A nação de Israel não seria propriamente uma linhagem genealógica, mas você faria parte da nação de Israel, não mais o homem circuncidando-se, mas sendo circuncidado o seu coração, tendo o seu coração circuncidado. Então, o que acontece é que poucos crentes, em um dia, tornam-se milhares. Você já pensou? Paulo vai falar, e aí você vai ler lá em 1 Coríntios capítulo 15, que era em torno de 500 pessoas. Algumas estavam vivas quando viram, na época que ele escreve Coríntios, quando viram Cristo ser assunto aos céus. Vamos supor que nem todos estavam no Pentecoste. Então, de 300, por exemplo, para 3.000 em um dia. Isso não pode ser algo natural, irmãos. É o Espírito Santo que dá a dinâmica desse crescimento à igreja. A igreja de Cristo cresce na dinâmica do Espírito Santo. Então, o que nós vemos aqui, por exemplo, na IPBE, nós podemos chamar assim de uma obra do Espírito Santo. Porque Deus chama as pessoas mais improváveis do mundo. Mais improváveis. Para ser parte do seu povo. Então, só mais uma passagem bíblica. Se você observar mais na frente em Atos, acho que, se eu não me engano, capítulo 11, o evangelho é pregado em Antioquia. E lá, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos. Me diga o nome do pregador que pregou em Antioquia. Sabe o que acontece? A Bíblia não relata o nome da pessoa. O evangelho chega em outro país, em Antioquia, é pregado, e o nome do cidadão nem está no livro de Atos. O que Atos quer ilustrar, irmãos? Mostrar, deixar claro para nós: o crescimento da igreja é obra do Espírito Santo. Então,
nós vemos no NT essa ênfase, essa obra maior do Espírito no crescimento da igreja. Ok? Tranquilo, irmãos? O Espírito Santo, ele agora também capacita a igreja. No Antigo Testamento, nós observamos que esse Espírito capacita pessoas para o ofício de profeta, para o ofício de reis, juízes, e até mesmo de habilidades artísticas. Quem estava aqui semana passada vai observar que quando Diogo leu a passagem lá da construção do tabernáculo, um homem foi cheio do Espírito Santo, ou cheio do Espírito de Deus, para confeccionar algumas partes artísticas daquele tabernáculo. Não é que ele não tivesse talento, ele já o tinha, mas o Espírito aperfeiçoou a obra dele. Então você tinha reis que eram capacitados pelo Espírito. Você tinha profetas que falavam a mensagem que Deus mandava através do Espírito de Deus. Você tinha os juízes que foram constituídos para governarem o povo de Deus em uma determinada época. O que acontece no Novo? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 e 9. Quem encontrar pode ler, por favor. E outro irmão, abra, por favor, em Atos, capítulo 4, Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, irmão. Isso aí. O que você nota aí? Agora, deixa eu só ler o de Efésios aí, eu comento. Efésios 4, 11 e 12, quem encontrou? Alguém encontrou? Por favor. 4, 11 e 12. E ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, certo? Para que ele constitui essas pessoas? Para que ele distribui esses dons? Pode continuar, Vinícius. Você está enxergando o que o texto está dizendo? Você olha para o Antigo Testamento, tinha o profeta. Tinha um profeta. O cara era o profeta. Tinha o rei. Tinha o juiz, Otoniel, Sansão. Essas pessoas estavam numa posição em que todos olhavam e sabiam, aquele é o profeta. Aquele é que trará a mensagem para o povo. Aquele é o rei. Deus designou aquele homem para o seu reinado. Você quer saber como o povo sabia que um rei era abençoado pelo Senhor? Vitória em guerra, por exemplo. Quando um rei estava agradando a Deus, ele vencia as batalhas. Então, para o povo, a vitória em uma batalha significava Deus está do nosso lado. O que acontece no Novo, irmãos? No Novo, o Espírito ele é derramado sobre a igreja, sobre todo membro do corpo de Cristo. Então, cada membro do corpo de Cristo, que, logicamente, se é membro foi regenerado, nasceu de novo, está capacitado com um dom. Então, se no Antigo nós enxergávamos pessoas que sobre elas descia-se a voz do Senhor,
No novo, a igreja trabalha como um todo. A igreja trabalha um pelo outro na dinâmica do Espírito para o cuidado de si própria. O que é interessante é que nós venhamos a acabar com a visão errônea de que alguns têm uma unção especial e sobre esses que recaem essa unção especial, digamos assim, o milagre é mais fácil. Isso é visão católica. Meu irmão, o sacerdócio agora é universal. A sua oração chega no céu do mesmo jeito que a minha oração. E o corpo deve cuidar um do outro. O Espírito, como eu coloquei aqui, uma das maneiras dele cuidar do povo de Deus é capacitando esse povo para o seu próprio cuidado. Por isso, qual é o seu dom, irmão? Isso Paulo está falando lá para Coríntios, por volta do ano 55, 56, depois de Cristo. Ele está dizendo, você foi constituído para ser profeta, você foi constituído com um dom até mesmo de caridade, mas você tem algo a trabalhar e a participar nesse corpo de forma significativa. Você deve fazer alguma coisa. A pergunta é, o que você está fazendo? Se você está de braço cruzado, meu irmão, tem uma parábola que não é nem um pouco animadora, que é a do rapaz que enterrou o seu talento. Aconselho a você, coloque a mão na massa. Mas essa é a dinâmica do Espírito no Novo. Cada um deve trabalhar. A igreja é vista como um corpo. E para que o corpo funcione bem, cada parte do corpo, a menor célula, o órgão menos importante aos nossos olhos, deve funcionar bem. Como ele faz isso? Nos capacitando com dons. Ok? Então nós já entendemos que o Espírito trabalha na origem da igreja e que esse Espírito no Novo Testamento também capacita a igreja. O outro aspecto do Espírito é que ele ensina a igreja. O Espírito inspirou os escritores do Novo Testamento para que o cânon da Escritura fosse completo. Alguém leia para mim 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Primeira Timóteo capítulo 3, versículo 16, quem pode ler, por favor? Eu disse a referência errada. 2 Timóteo 3,16. Toda a palavra... Deixa eu ver aqui. Perdão a vocês. Pode ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como no Antigo Testamento, autores foram inspirados a escrever os livros históricos, os livros poéticos. Moisés foi inspirado a escrever o Pentateuco.
os profetas a deixarem o seu manuscrito. No Novo Testamento isso também continua. Agora eu quero que você perceba uma coisa. O Espírito não só inspira os autores, mas ele também preserva a palavra. Você pode dizer, Antônio, as pessoas dizem por aí, por exemplo, que a Bíblia tem mais de 200.000 variantes textual. Variante textual algumas diferenças de escritos. Mas você já pensou que a Bíblia não se contradiz em nenhuma delas? O Espírito Novo, ele também trabalha na preservação da Escritura. Mas o que eu quero focar para você é que esse Espírito Santo, capacita agora homens no Novo Testamento para escrever textos inspirados. Ele cuida do povo também, internalizando o que foi deixado na palavra. João 14, 26, você vai encontrar Jesus dizendo, e ele vos lembrará de tudo o que eu vos tenho dito. Eu quero que você perceba, Jesus está falando diretamente para os apóstolos aqui, eu não quero fazer a aplicação errada, tá bom? Ele está falando para um grupo determinado de pessoas. Mas a implicação é lógica, irmãos. O Espírito também trabalha no seu e no meu coração, fazendo o que Ezequiel profetizou e o que Jeremias profetizou. Qual é uma das principais características dessa nova aliança? No Antigo Testamento, você vai encontrar Moisés descendo com tábuas de pedra do monte. E lá estão gravadas pelo dedo do Senhor as leis de Deus. Aquela pedra representa o coração do povo. Um coração duro. O que Ezequiel e Jeremias vão dizer sobre a nova aliança? Ezequiel vai dizer, e eu retirarei o coração de pedra. E lhes darei um coração de carne. E nesse coração eu gravarei as minhas leis. Quando você compreende que o Espírito faz esse transplante espiritual em você, você vai também compreender porque você ama a Deus. Você ama a Cristo através da capacidade de que o Espírito faz com que você o ame. Como eu digo isso? O que é que vai dizer em João 14, 23? Aquele que me ama, guardará o que, irmãos? Os meus mandamentos. Certo? E eu o amarei. O Pai também vai amar aquele homem. Quem gravou os mandamentos no coração, no nosso coração? O Espírito. Então, quem faz você amar a Cristo? Você entende que nem o seu amor por Cristo nasceu única e exclusivamente da sua parte, mas foi o Espírito que capacitou e capacita você diariamente a amar a Cristo. E como ele faz isso? Deixa eu só terminar esse pensamento. E como ele faz isso? Timóteo 3,16. Toda a palavra é divinamente inspirada e apta para o ensino, para a correção. É a palavra de Deus, é na dinâmica da palavra e na dinâmica do Espírito que a igreja é formada e firmada. Pois não, Jonathan? Isso. Não. Você tem que entender a perspectiva do que Israel era. Ezequiel e Jeremias, eles não profetizam só
para o Israel de Deus. Eles profetizam para todo Israel. Qual era o sistema, por exemplo, de perdão, digamos assim, de pecados em Israel? Sacrifício. Tudo era muito externo. Você pecava, ia lá até com um punhado de farinha, oferecia sacrifício, e seu pecado era coberto. Lógico que no verdadeiro Israel as pessoas se arrependiam verdadeiramente. Mas nós não podemos negar que a nação como um todo abraça isso de forma hipócrita e pensa que está agradando a Deus. O verdadeiro Israel amava a Deus. Mas a comunidade de Israel como um todo, entenda, o verdadeiro Israel, digamos assim, os crentes salvos na nação amavam a Deus. Mas o todo de Israel dava um baita de um mau testemunho. A igreja é diferente. A igreja de Deus agora não precisa mais de sacrifícios. Ela não precisa mais dessa lei externa de oferecer ou pensar que por oferecer merece perdão. Cristo oferece todos os sacrifícios. Cristo cumpre a lei. Cristo cumpre todos os sacrifícios do Antigo Testamento. E Ele cumpre isso sendo Ele o próprio sacrifício. Tranquilo? Então eles amavam. Mas a promessa era de uma aliança que não fosse mais baseada na lei ritualística de Israel, mas em um coração pronto. Mais alguma pergunta? Tranquilo, gente? Sim. Assim, de forma diferente na era apostólica, o Espírito hoje não mais nos revela algo novo. Antes nos ilumina para a compreensão do que já foi escrito. Eu quero que você entenda muito bem o que é isso. Nós vivemos no Brasil uma época de um neopentecostalismo medonho. As pessoas literalmente falam como se tivessem a propriedade de estar falando algo novo da parte de Deus. O que no pentecostalismo clássico, e aí eu coloco as igrejas mais pentecostais mais antigas, como por exemplo a Assembleia de Deus, que é a maior, não é visto dessa forma. Certo? Mas no neopentecostalismo, nessas igrejas neopentecostais, o aspecto da revelação é trabalhado de forma nefasta. Deus não nos revela mais nada novo. Porque se fosse nos revelar, teria que ser escrito um livro da Bíblia. Toda a revelação acaba em Apocalipse. O que acontece quando você lê a Bíblia? O Espírito Santo ilumina você para que você compreenda o que já está escrito. Então você já se pegou, por exemplo, naquele momento terrível de provação? E aí você está lendo a Bíblia, de repente pega um livro, eu vou dizer do meu escritor, um dos escritores favoritos, de Paul Tripp, né? Pode comprar, que é coisa boa, viu, gente? Paul Tripp. E aí você vê aquele homem explanar a palavra de Deus de um versículo que você leu trocentas vezes. E de uma hora para outra, meu irmão, aquele versículo ganha um sentido inexplicável para você, e você entende o que o autor bíblico quer realmente dizer. Você acha que foi Paul Tripp que fez isso? Está enganado.
Foi o Espírito Santo de Deus que iluminou você para que você compreendesse o que estava escrito. Então, maravilhe-se, meu irmão. Amanhã tem pão quente e pão novo. Só basta você abrir a sua Bíblia. Isso também anula aquela ideia de eu sentir de Deus. Ou Deus falou ao meu coração. É uma ideia bastante complicada. Ou Jesus falou comigo. Também é uma ideia bastante complicada, meu irmão. Só para fundamentar o que eu vou falar, você já observou o Antigo Testamento? O que é que os profetas falavam? Você está pensando que eles falavam algo novo? Eu colocaria como 90% das profecias, eu acho que é isso que diz no livro Entendes o que Leis, são repetições da lei. Tudo é repetição do que já está no Pentateuco. Até mesmo a promessa do Messias, ela é explanada de uma forma melhor, mas já foi profetizada também no Pentateuco. O que eu quero dizer, irmãos, não tem nada de novo. O que Deus dá a eles é propriedade no falar. E por que você quer algo novo hoje? Sabe o que tem de novo amanhã para você? As misericórdias do Senhor. Essa sim. Essas se renovam a cada manhã. Como nós enxergamos o Espírito, ele ensina a igreja. Então ele capacita pessoas, capacita homens de Deus, para que nos seja ensinada a palavra de Deus. Mas o Espírito centraliza a palavra na igreja. Então, irmãos, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, olhando para esse aspecto bíblico, é ser alguém cheio da palavra também. No final a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é ser uma pessoa cheia da palavra. Não é ter o jornal diário de revelação. Cancela a assinatura, irmãos. O Espírito governa o povo de Deus no Novo Testamento. Parece uma repetição da aula que Diogo deu, e em muitos aspectos é assim. Mas ele também governava o povo no Antigo. Você lembra da glória do Senhor? Que ficava lá, e o povo só ia quando a glória ia. Se a glória ficasse, se a nuvem ficasse lá no Êxodo, o povo ficava. É impressionante, né, irmãos? O povo viu, irmãos, uma nuvem que os protegia do sol durante a noite e que durante o dia os protegia do frio. E mesmo assim, foi descrente. Falei ao contrário? Não, protegia do frio à noite e do calor durante o dia. Se eu falei ao contrário, olha aí, terminei. Prova. Para ver se você estava dormindo, irmão. Estava acordado, graças a Deus, gente. Isso é uma bênção. Mas o povo, mesmo assim, irmãos, é duro de coração. Mas vamos para o novo. Como ele governa a igreja, irmãos? Você já ouviu a voz dele aqui de repente? Meu Deus, esse cabo é uma benção. Você já viu de repente a voz dele aqui? Eu creio que sim. Como? É através do Espírito de Cristo que é através do Espírito que Cristo governa a sua igreja. No Novo Testamento, observamos que ele direcionava a decisão da liderança. O que acontece em Atos capítulo 13? A igreja está orando, certo? Em Antioquia. E o que é que o Espírito diz? Eu sei que vocês sabem, só estão calados. Mas ele diz: separai-me, Paulo e Barnabé.
quem comissiona Paulo e Barnabé? Mas quem separa? A igreja. Está entendendo? O Espírito fala para aqueles líderes, mas são os líderes também que dizem: Paulo, Barnabé, venha cá. Talvez você esperasse o Espírito bradar no meio daqueles homens de oração e de uma forma tremenda, aqueles filmes hollywoodianos, né? Separe para mim Paulo e Barnabé. Só um pequeno desvio, isso serve para você, jovem, para mim também, que almeja o pastoreio. Você pode gritar que o Espírito Santo chamou você para o pastoreio. Se a igreja não disser sim, você nunca será pastor. Quem evidencia o seu chamado é a igreja. Quem evidencia o chamado é a liderança da igreja. Amém? Mas é assim que ele governa. Ele governava naquela época, falando diretamente aos corações. Mas apesar de ser a comunidade do Espírito, cremos que a sua voz maior é a palavra. É através de sua ação do Espírito e da palavra que nossa liderança é capacitada para o governo. Meu irmão, no Antigo nós víamos uma influência direta do Espírito de forma incrível. Ananias e Safira, mortos. Se fosse matar pelo mesmo pecado, irmão, misericórdia, viu? Ia ter uma quantidade tremenda. Mas Ananias e Safira, mortos. Paulo, usando sinais miraculosos e incríveis. Pedro, de forma maravilhosa, ministrando milagres. Eles sendo inspirados a escrever epístolas que mais tarde seriam o cânon, a Sagrada Escritura, a sua Bíblia. E porque hoje não é assim, a resposta está também porque, pela misericórdia de Deus, você tem uma Bíblia. Ela é a voz do Espírito, irmão, e é ela que governa a igreja. É através dela que a liderança da IPBE acredita que, obedecendo o que diz a Escritura, será guiada pelo Espírito nas melhores decisões. E é através de uma vida de oração também, que a liderança da nossa igreja é cheia do Espírito, para ter também sabedoria em suas decisões. Em resumo, igreja não é empresa. E Atos deixa isso claro. A obra do Espírito Santo deixa isso muito clara. Igreja é povo de Deus, irmãos. É o povo dele. Por isso que eu e que você temos de firmar essa verdade em nosso coração. Por que não é assim? Por que não é dessa forma? Por que não é desse jeito? Meu irmão e minha irmã, a melhor resposta que eu posso lhe dar é: confie na liderança que Deus levantou para essa igreja. Confie. A liderança da igreja merece seu voto de confiança, porque é assim desde o princípio. Você vai encontrar por aí, por exemplo, igrejas que não têm uma estrutura de liderança firmada e vão afirmar porque todos são discípulos. E aí todo mundo pode batizar. E aí todo mundo pode tomar ceia. E aí
todo mundo pode fazer o que quiser, inclusive ir para o inferno. Porque o padrão bíblico não é esse. É bonito. Antônio é tão lindo, é uma comunidade, sabe, sei lá, é uma paz inteira. Parece o budismo. Mas não é igreja. A igreja de Atos, ela é governada pelo Espírito e esse Espírito capacita líderes. A igreja no Novo Testamento, ela é governada pelo Espírito e esse Espírito capacita líderes. É assim. Essa é a forma como o Espírito encaminha o governo da igreja no Novo Testamento. O Espírito direciona o caminho da igreja de forma providencial. Porque determinado caminho é assim e porque nós não vamos para outro. Porque nós não estamos com um missionário na China, estamos com um missionário em Guiné-Bissau. Você pode se perguntar, Coreia do Norte, Antônio, Coreia do Norte, né? Está lá, perseguição, prisão, nós não temos ninguém lá. Você já leu Atos? Você já viu como Paulo foi literalmente, o Espírito trocou o itinerário de Paulo? Você não vai para esse lugar, você vai para Macedônia, Paulo. Isso é o que, irmãos? É o governo providencial do Espírito. A igreja trabalha nessa perspectiva na nova aliança. Trabalha no governo providencial do Espírito Santo. Então, Deus encaminha e nos direciona para o que Ele quer para essa igreja. Vai agradar todo mundo? Possivelmente não. Mas eu peço a você que compreenda. É a forma que Deus está guiando a igreja. Por isso, nosso papel é orar para que os nossos líderes sejam cheios do Espírito Santo. E assim eles possam governar bem a igreja através de uma vida cheia do Espírito Santo. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Meu irmão, que silêncio, misericórdia. Mas vai dar certo, né? O que nós vemos no NT, outra ação do Espírito, ele unifica o corpo. Muito embora no seu começo a igreja fosse de maioria judia, observamos já em Atos comunidades que nascem com gentios. É o Espírito quem unifica pessoas de etnias diferentes na igreja de Cristo. Leia, por favor, aí alguém, 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Você já viu como era formada a classe da igreja? Paulo está escrevendo somente, irmãos, e aí eu peço que você se lembre, para Coríntios. Uma igreja que Paulo tem o maior trabalho para lidar com problemas. E ele diz, olha, alguns de nós são judeus, outros são gentios, outros são escravos, outros são livres. Mas o Espírito é um só. Você quer ver o que é um milagre maravilhoso, irmãos? No Antigo Testamento, nós vimos a nação de Israel que deveria ser luz para as outras nações. O povo deveria desejar ser israelita. Pelo que, irmãos? Pelo Deus de Israel. Então, as vitórias
pastores de Israel proclamavam o Evangelho. Mas era uma nação. Sabe? A maioria pensando igual. Em uma nação pequena. Olhe para o Novo Testamento. Você vai para Antioquia, pega um gentio de Antioquia, pega um grego de Corinto, pega um judeu de Jerusalém, junta no mesmo lugar e diz: agora vocês são parte do mesmo povo. E tem mais, vocês estão unidos pelo mesmo Espírito. Aí você vem para a IPBE. Nem todo mundo pensa igual. Nem todo mundo vive na mesma classe social. Nem todo mundo tem os mesmos gostos. Tem gente que gosta de música mais agitada. Tem gente que gosta de música mais calma. Tem gente que gosta obrigado, Mateus. De um determinado segmento do culto. Tem gente que gosta de outro. Mas o Espírito é um só. Isso aqui, irmãos, é o maior milagre. Eu não diria o maior, mas é um milagre lindo. Aí você vai para o Apocalipse, quando vai dizer: e tinham lá gente de todo povo, tribo, raça, língua, nação, diante do trono. Não a banda, mas diante do trono de Deus. Não pegou legal isso aí. Diante do trono de Deus. Adorando a Deus. Dizendo: digno é o Cordeiro. Chegou agora, irmão? Vai dar certo. Dando glória ao Cordeiro de Deus. Quem faz isso? É o Espírito. Quem unifica a igreja? O Espírito. Quem coloca seus interesses de lado para você estar aqui cultuando? O Espírito de Deus. Foi assim no começo da igreja cristã. É assim até hoje. Então, a obra do Espírito no Novo Testamento deve sempre nos lembrar que a diversidade é necessária. Nós devemos ser diferentes, mas que a unidade deve ser inegociável. Você pode ser diferente, mas você tem que ser um. Tem que amar seu irmão em Cristo. Amar. E por fim, irmãos, o Espírito Santo na evangelização. Digamos que é uma dos ministérios mais claros no Antigo Testamento. No Novo Testamento, perdão. O que você observa lá em Atos, capítulo 1, os discípulos estavam todos reunidos. Passaram 40 dias escutando ensinamentos de Cristo. Mas Cristo deixa a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Né, irmãos? Para que você deve ter uma vida cheia do Espírito Santo? É porque, como observamos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito, digamos assim, missionário. Você não pode ser tomado pelo Espírito e não amar missões. É também esse Espírito que convence o homem do seu pecado. Esse é um dos trabalhos dele aqui nessa época em que vivemos, no Novo Testamento. Ele é quem convence você, ele é quem apresenta a cruz de Cristo a você e mostra que você não tem outra escolha a não ser amar a cruz. E assim, toda a obra de evangelismo deve ser realizada na dependência do Espírito Santo. Quando você sair para pregar, irmãos, como um bom calvinista, né? Você não vai sair com medo dos resultados. Por quê, irmãos? Porque você não influencia no resultado. Você, meu irmão, você prega e o Espírito Santo se encarrega dos resultados.
Quer segurança maior? Porque o seu resultado pode ser uma furada, mas o resultado do Espírito é eficaz. Amém? Por fim, o que devemos buscar é a ordenança de Paulo, onde venhamos a largar uma vida cada vez mais baseada no agora e abraçarmos uma vida cheia do Espírito Santo. E o que é uma vida cheia do Espírito Santo? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, em hinos, em cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aqui estão alguns pontos para que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que não, né? Então eu espero que vocês tenham compreendido. E semana que vem estaremos aqui falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe.